Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, sua sexta-feira, que seja maravilhosa, que você tenha um final de semana incrível, com uma programação incrível, com a sua abençoada família, começando pela mesa. Olha, preste atenção nesta escritura aqui. Ela precisa ser levada muito a sério. Ele gostava de amaldiçoar. Você já viu gente que se habituou a falar só de forma negativa, chula, torpe, e a pessoa não tem a consciência, e algumas já ouviram, mas ainda não permitiram que isso entrasse como verdade. Elas não acreditam. Elas já ouviram que por suas palavras você vai ser justificado, por elas condenado, ou justificado ou condenado. O que você tem falado? Você terá que dar conta de toda palavra inútil que sair da sua boca. Jesus falou isso. Que na língua está o poder da vida e da morte. Na sua língua está o poder de atrair vida ou morte. O que você fala tem poder sobre você. A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia não é para comunicar, é para colocar ordem no caos, para criar. Então, as nossas palavras, elas têm o poder de criar. Elas estão criando o nosso mundo. Palavras são sementes que germinam. Tudo que você fala tem poder sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Isso não é a Cleo, é a Bíblia, o livro santo. Então, algumas pessoas, elas estão destruindo ou já destruíram com a vida delas, porque elas continuam fazendo aquilo que a Bíblia alertou com riqueza de detalhes, que vai ser a ruína, a destruição. E uma pessoa pode estar na igreja há muito tempo. Você pode estar aqui ouvindo, assistindo esse programa, mas até hoje sua mente não foi renovada. E se a sua mente não foi renovada, é impossível a sua vida mudar. Porque todos nós chegamos com uma programação. E nós fomos programados, a maioria, para a derrota. Para acreditar em mentiras. E o problema da mentira é que se você acredita em algo que é mentira, está desalinhado da palavra, é que é verdade para você. E você vai viver a sua vida com base nessas mentiras. Você vai tomar decisões com base nas mentiras. E aí a pessoa continua patinando, fazendo a mesma coisa, esperando ter um resultado diferente. Agora eu vou ter um resultado diferente. Não vai. Não tem como. Porque a Bíblia deixa claro, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem. E vai ser feito. Mas tem gente que diz que está em Deus, mas não está. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você não concorda com Deus, como é que você pode dizer que está andando com Deus?
É claro, é óbvio isso. Então, a pessoa está desalinhada de Deus. Ela não entrou em concordância com Deus. E a Bíblia manda que a gente, inclusive, a palavra nos ensina sobre o poder da concordância, sobre o ligar, que foi nos dado as chaves do reino dos céus. Que nós temos o poder de ligar aqui na terra e ligar no céu, desligar aqui e desligar no céu. Nós fazemos a oração do Pai Nosso e nem prestamos atenção, seja feito aqui como é no céu. No céu não tem bagunça. No céu não tem doença, não tem miséria, não tem derrota. Então, quando João Batista chegou pregando o quê? Arrependimento, metanoia, mudança no modo de pensar e de viver. Jesus chegou, a primeira mensagem dele foi: arrependei-vos. Então, é hora de mudar. Paulo deixou claro que não há como experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem renovação mental. Transformai-vos, não se amoldem a este mundo, a cultura do mundo. Não pensem como o mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Quanto à velha maneira de pensar, vocês já se despiram do velho homem e se vestiram da novidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Senhor nos chamou para vivermos em novidade de vida. Você não troca uma miséria mundana por uma miséria cristã. Era miserável lá fora, vem para a igreja e continua vivendo uma vida rasteira, lamentável, infeliz. Não é bíblico. Mas por que isto acontece com algumas pessoas? Porque elas não sofreram uma renovação mental. Elas foram programadas para ver a vida de uma maneira. Elas têm uma visão, um ponto de vista sobre tudo, uma programação interna. E elas não deixaram que a água da palavra, a palavra de Deus que é poder, fizesse essa limpeza. Porque elas ouvem, ou melhor, escutam, mas não entra como verdade. Elas não investem nesta mudança mental. Porque se eu não mudo a minha forma de pensar, eu não mudo a minha forma de viver. Eu penso certo, eu ajo certo. Eu penso errado, eu ajo errado. É óbvio. As suas ações são frutos de um pensamento, de pensamentos. Então, você pensa, então você vai e faz. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela pensou, se tão somente eu tocar na borda da sua roupa, eu vou ser curada. Ela pensou, e então isso, ela tinha esse pensamento. Isso deu força para ela ir e entrar no meio da multidão e tocar na roupa do Senhor. E tirar virtude dele. Então, o Geazi era para ser a terceira geração de grandes profetas. Mas ele simplesmente pensou. Pensamento. O meu Senhor, quando Eliseu não quis receber nada do sírio Naamã, que queria presenteá-lo e tal, e ele pensou com ele, está lá escrito. O meu Senhor foi muito generoso com esse sírio. Eu vou correr atrás dele para ver se eu consigo alguma coisa. Para ver se eu consigo alguma coisa. Você vê que o sujeito tinha tudo o que ele precisava, mas ele não via. Ele estava com o melhor líder, sendo treinado, mas não estava entrando. Não estava entrando.
Aí ele correu atrás de alguma coisa, pegou mesmo alguma coisa, a lepra do Naamã, para ele e os descendentes. E o Judas, assim, é o exemplo de quem, assim, teve tudo. Quem foi o mestre dele? Jesus, o maior de todos, o perfeito, o que nunca pecou, nunca errou. Ele ficou 3 anos com Jesus, dormindo, comendo, aprendendo, sendo treinado. Mas a mente dele não foi renovada. Ele até conseguiu operar alguns milagres quando eles saíam ali, mas o caráter dele não mudou. O homem interior não foi mudado. Tanto que ele foi colocado como tesoureiro e ele desviava, ele roubava. Ele roubou durante aquele período. E Jesus continuou dando oportunidade para ele. Mas ele simplesmente jogou fora. E, por fim, o máximo que ele atingiu foi remorso. Ele não se arrependeu. E se matou. Por que isso? Ele já estava se matando, né? Ele estava contando mentiras para ele, fazendo acordo com a morte. Ele não quis mudar. Estava ali diante dele a oportunidade da vida dele. Tem pessoas que elas têm ouvido continuamente, elas têm tido oportunidades, elas têm sido chamadas por Deus, elas têm sido abraçadas por Deus, Deus insiste com elas, mas elas são duras, né? Elas caem naquela palavra de Isaías, do profeta Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, estão surdos. Não entendem. Estão vendo, mas estão cegos. Tem gente que não é falta de ver milagres, como o grupo original, que mais viveu milagres na história. Meu Deus, quantos milagres! O que Deus fez, o sobrenatural. Gente, não foram só as pragas que... Meu Deus, que coisa assombrosa. Mas, e tudo que eles viveram, a abertura do Mar Vermelho, é inacreditável. E tudo mais. Sabe, o maná que vinha, a água que jorrava da rocha, o pão, né, que caía do céu, a coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia, aquele cuidado, aquele zelo de Deus, as roupas não envelheceram, os sapatos não envelheceram, os pés não incharam. E eles continuaram com a mente escrava. E quando tiveram oportunidade de entrar na terra prometida, temeram mais os gigantes. Os 10 espias passaram um relatório negativo, influenciaram toda a nação. E aquele povo, o grupo original, perdeu o direito de entrar na terra prometida. E enquanto todos não morreram, tombaram no deserto, o Senhor não permitiu só permitiu a nova geração. Aqueles lá, enquanto não tombaram, ninguém entrou na terra prometida. E a promessa estava lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e não cumpre? Para cada promessa tem um sim e um amém. Deus não faz acepção de pessoas. Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, operando Deus quem impedirá. Enfim, escrituras e mais escrituras que garantem vitória. Mas
que adianta eu estar aqui ouvindo, mas eu não acredito? Não entra como revelação. Porque quando eu creio, eu pratico. Quando eu creio, eu coloco em prática. Eu me alinho. Eu coloco ordem na minha vida. Então, ó, ele gostava de amaldiçoar. Então, tem gente que gosta de amaldiçoar. É o vício dele. É o vício dele. Ele não sabe viver sem estar sempre liberando palavras de julgamento. Só que ele não vê que está voltando contra ele. Presta atenção, quando você fala dos outros, isso está afetando a sua vida, a sua casa. Mas tem gente que é tão cega. Ela está julgando, ela está falando mal, ela está deduzindo, ela está amaldiçoando. Ela amaldiçoa os outros, ela amaldiçoa a própria vida, ela amaldiçoa o emprego dela, a vida dela, a família dela, o casamento dela, os filhos dela, ela amaldiçoa o futuro dela. E Jael ficou lá dizendo, é melhor voltar para a escravidão, era melhor ter morrido, é melhor morrer. Morreram mesmo, eles atraíram, porque a palavra é criativa. As pessoas estão criando o mundo delas. E aí elas olham e não gostam do mundo que elas criaram. Elas não gostam do resultado. Mas elas foram plantando aquilo. Pronto. Pronto. É isso aí. Elas vão plantando, aí elas não suportam a colheita. Ele gostava de amaldiçoar. Então, palavras malditas, atitudes malditas, desalinhadas de Deus. Venha sobre ele a maldição. Você está vendo? Não vai lá sobre o outro, vem sobre você. Sobre a sua casa. Você fala do filho do outro, você vai ver acontecer com o seu. Você fala da família do outro, você vai ver acontecer com você. Você critica a outra pessoa, você vai ver isso vir. Tudo que você critica, você atrai. Ó, você atrai aquilo que você está liberando o tempo todo. O tempo todo. É o que você está atraindo. Então, ó, ele gostava, porque tem gente que por fim você percebe que ele até gosta, é o hábito dele, é a vida dele. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Gente, tem pessoas que não têm prazer em abençoar. Você não vê elas falando bem dos outros, falando nem delas, mas não fala bem de ninguém, elas não falam. Elas não entram no modo abençoar. Elas não têm prazer em abençoar. Aí perguntam por quê que a bênção foge delas. Então, não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa. Infelizmente, é assim que muita gente vive. Ele se veste da maldição quando ele mente, quando ele é falso, quando ele usa mal a boca dele, quando ele faz coisas que a Bíblia condena, ele maltrata pessoas, ele não enfrenta, ele não é íntegro, ele cuida mal daquilo que é dos outros. Ele não honra o que está nas mãos dele. O que você honra é o que você atrai. E o que você amaldiçoa é o que você atrai. O que você abençoa é o que você atrai. É simples, gente. É o que a Bíblia está dizendo. Acredita na verdade. Ele vestia a maldição, porque tem gente que está vestido da maldição como uma roupa. Entre ela em seu corpo como água e em seus ossos como óleo. Meu Deus, isso é desesperador.
O Senhor tem me dado essa palavra, eu vejo Ele insistindo. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Coloca ordem na sua vida. Se alinha com Deus, busca saber qual é a vontade de Deus. Peça para o Espírito Santo guiar você. Deixa o Espírito Santo guiar você. Mas não faça desalinhar, não viva uma vida desalinhada de Deus. Não faça nada desalinhado de Deus. Deus não está na bagunça, na desordem, na indisciplina, na covardia, no engano, na mentira, na falsidade. Vocês se vangloriam dizendo, porque tem gente que ele vive desse jeito e ele ainda se vangloria. É porque eu sou assim mesmo, é porque não sei o quê. Você só é um tolo se você vive assim. Porque isso é loucura. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, porque o salário do pecado é a morte. E quando você está fazendo algo desalinhado de Deus, você está fazendo um pacto com a morte. E com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Desde quando que o inimigo cumpre com os acordos dele? Você vai fazer acordo com o mal, com a maldição, com a morte, com a sepultura e não vai devastar com a sua vida? Meu Deus, é muita insanidade. Uma pessoa plantar, ela está plantando maldição e está acreditando que vai colher bênção. Aqui, ó, pois da mentira fizemos nosso refúgio. Da mentira fizemos o nosso refúgio. Tem gente que tem se refugiado nas suas mentiras, mentiras que elas contam para elas. Desculpas, justificativas, que são a mesma coisa, são mentiras que elas estão contando. As historinhas mentirosas que elas contam para elas. E na falsidade temos o nosso esconderijo. É o que eu tenho dito. Tem gente que é falso, tem gente que ele se contenta em convencer. Entendeu? Ele tem uma cara para cada situação. E para ele basta convencer. Ele já, a consciência dele está cauterizada, ele já não vê mais nada. Mas olha isso aqui, ó. Diz o soberano Senhor Santo de Israel, no arrependimento e no descanso, quando você descansa no Senhor, decide fazer do jeito dele, está a salvação de vocês. No arrependimento, que é mudança. No hebraico, techuvá, no grego, metanoia, que é uma mudança no modo de pensar e no modo de viver. Você se torna irreconhecível. Diz o soberano, não é Cléo, não. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas olha isso aqui, olha isso aqui. Mas vocês não quiseram. Tem gente que o Senhor está ensinando, está insistindo, mas a pessoa não quer. Ela insiste em viver do mesmo jeito. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, e o Senhor disse aqui, ó, velozes serão seus perseguidores. Porque tem gente que continua dizendo, não, eu vou escapar, vai dar certo, eu vou escapar. Não, eu vou continuar fazendo do meu jeito, mas vai terminar tudo bem. E o Senhor está dizendo aqui, ó, você acha que você vai escapar? Que os seus cavalos são velozes? Velozes serão os seus perseguidores. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até
que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Tem gente que trabalha para ser um exemplo de tudo que não deve ser feito. Para que as pessoas fiquem lá, estampado, ó, foge disso, hein? Foge disso, porque isso aí é derrota. Contudo, olha aqui, ó, olha que presente para você. Que amor, né? Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ponto. Ele está aqui insistindo, ó, eu estou esperando o momento para ser bondoso com você e mostrar compaixão. Basta você entender isso aqui. Que é no arrependimento e numa entrega, nesse descanso, é se alinhando com Deus, que você vai ter uma vida gloriosa. Como são felizes todos os que nele esperam. Ouça a voz do Espírito, porque Deus está insistindo com você. Ele está derramando amor aqui e dizendo, não fica aí não, porque não vai dar certo. Vem para cá, eu estou te chamando. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que esta palavra tenha tocado profundamente os corações. E que nenhuma pessoa hoje, a partir de agora, consiga viver indiferente ao que está recebendo aqui. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse dessa visão clara de arrependimento e temor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida destes fiéis e onde este programa estiver chegando. Que esta palavra tenha tocado tão profundamente que eu deixe pessoas aqui num processo de arrependimento profundo e de entrega para que possam desfrutar da bondade e da fidelidade do Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje a reunião do Deus que Sara, domingo Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos conquistas, enfim, teremos dias gloriosos, conta com a gente, pega a sua família, traga um convidado, vamos adorá-lo. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.